é uma publicação nossa que tratou da reforma trabalhista. A última revista foi lançada essa semana sobre os 30 anos da Constituição Federal e o papel do Ministério Público do Trabalho nestes 30 anos, o que nós fizemos, como é que nós atuamos. Eu também vou convidar vocês a acessarem, na medida do que puderem, um site que é o da reforma da CLT.com.br e também visitar a nossa página, que é a página do mpt.com.br. Só mais uma observação: nós do Ministério Público do Trabalho, desde antes da reforma trabalhista, isso no mês de abril do ano passado, nosso procurador-geral Ronaldo Curado Fleury, ele visitou o ministro Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, e naquele momento ele já entregou a ele um conjunto de documentos que nós produzimos e que eram consistentes numa ideia de que não era o resultado poderia não ser aquele que o governo federal anunciou. E de fato, o que parece estar acontecendo é algo nesse sentido. O Ministério Público do Trabalho, uma das organizações que sempre se manteve bem posicionada no que diz respeito à reforma, nós constituímos grupos de trabalho. Nós temos, para vocês terem ideia, na organização, nós temos grupos de trabalho de acompanhamento da reforma, de constitucionalidade, de controle de convencionalidade, de hermenêutica. Grupos de trabalho que estudam profundamente, sistematicamente a reforma, e o nosso material, embora não seja de disponibilidade pública, porque alguns desses materiais são orientações para a nossa própria atuação. Já publicamos livros sobre a reforma, hermenêutica infraconstitucional, temas da Lei 13.467 e em defesa da Constituição. Publicamos um conjunto de manuais de atuação. Temos 11 notas técnicas publicadas desde quando se discutia a reforma e que foram muito úteis a advogados e a estudiosos, né? Então, em razão de tudo isso, nós temos um respeito muito grande em relação a vocês, e eu vou passar a palavra então ao nosso colega Berthier para que ele possa nos brindar com conhecimento sobre tutela coletiva. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma honra ser convidado para participar de um evento de magistrados, advogados, colegas procuradores. E vamos então discutir a reforma trabalhista e a questão ligada à tutela coletiva de direitos. E aí eu vou começar dizendo o seguinte para vocês. Tem uma frase do Marx que eu gosto muito. Dizia Marx: o pior arquiteto vence a melhor abelha. Por quê? Por que o pior arquiteto vence a melhor abelha? Porque a abelha faz porque faz. A abelha faz porque foi condicionada a fazer. O arquiteto não. O arquiteto antecipa mentalmente e realiza o projeto que ele idealizou. Isso tem muito a ver com demonstrar que o ato de trabalhar é um ato eminentemente humano. Um índio, quando faz um vaso, ele desenha um vaso, desenha lá o vaso, faz um desenho para se identificar no vaso que fez. Um juiz quer se ver na sentença que dá. Um advogado quer se ver na petição que faz. Todo mundo quer olhar para o próprio trabalho e com ele se identificar. Portanto, as pessoas falam muito que trabalho é tortura. Olha, nada é mais humano do que trabalhar nas condições que eu acabei de falar. Quando você trabalha com algo com que você se identifica. O problema é que ao longo da história, o trabalho foi animalizado quando não coisificado. As pessoas passaram a trabalhar com coisas com as quais não se identificam. Você produz uma peça e nem sabe para que ela serve. Você constrói um imóvel onde você jamais poderá morar porque você não tem dinheiro para isso. Resultado, num mundo como o nosso, o risco do trabalho é começar a não fazer sentido trabalhar. Porque se eu olho para o trabalho e não me identifico com ele, por que eu trabalho? Porque as pessoas procuram uma razão de ser para a própria existência. É complicado.
você fazer um trabalho com o qual você não se identifica. Porque trabalhar, aí sim vira sofrido. É o chamado trabalho estranhado, que é para a maioria das pessoas no mundo. Afinal de contas, o direito ao trabalho realiza-se no mercado de trabalho. E quando eu lanço mão da palavra mercado, óbvio que eu estou falando de um ambiente produtor de diferenças. Tem quem consegue um emprego e quem não consegue um emprego. Quem é promovido, quem não é. Quem é dispensado, quem não é. Num jogo que não começa igual. As pessoas não nascem com as mesmas chances. Não caminha igual, não termina igual. Resultado, se o mundo é duro desse jeito, e ele é, o ato de trabalhar só vai fazer sentido se desse ato vierem direitos. Isso explica o quanto o direito do trabalho tem a ver com noções humanistas. Resultado, levem em conta que quando você pensa em afirmar direitos para alguém que trabalha, o que você está fazendo é dizer para essa pessoa que a vida dela fará sentido. Tem duas maneiras da vida fazer sentido ao trabalhar. Ou não faz sentido, porque ao trabalhar realizo minha vocação. Ou faz sentido, porque ainda que eu não tenha conseguido o trabalho que eu queria, dele vem direitos, o que me dá qualidade de vida. Resultado, se forem por aí, vocês começam a ver o quanto o direito do trabalho tem a ver com a chamada condição humana. Mas enfim, só para mostrar o quanto é importante defender direitos e extraí-los do ato de trabalhar. Pois bem, aí, passada essa reflexão, vou para uma segunda. As pessoas falam muito em evolução do direito. Qualquer curso de qualquer ramo do direito começa assim, a evolução do direito. O direito evolui? Olhem só, esse papo de evolução do direito começou com Rudolf von Jhering, lá no século XIX. Jhering, o jurista do século XIX, era fã de Charles Darwin, do evolucionismo. Aí falava o Jhering, se você não defender seu direito, ele perece. Se um povo não defender seu direito, ele perece. Essa é uma ideia verdadeira. Temos sim que defender direitos. Mas cuidado que quando ele falava isso, a ideia dele era trazer para o direito o evolucionismo. Direito que se defende vive. Direito que não se defende morre. E aí ele trouxe uma noção de evolução que todo mundo até hoje usa. É só pegar o curso de direito a alguma coisa, vai ter a evolução de alguma coisa. O direito evolui? Toda etapa nova é melhor que a anterior? Eu vou dizer a vocês que a palavra evolução não deve pertencer ao direito. O direito se transforma. Porque quando você lança a mão da palavra transformação, você não está abdicando do seu senso crítico. Evoluir tira de você o senso crítico. Evoluir é chegar à etapa nova melhor que a anterior. Então o direito, ele se transforma, e às vezes para pior. Resultado, é fundamental para quem é operador do direito preservar o senso crítico. O direito muda, isso é certo. Mudou, vai mudar. Agora, se a mudança foi para melhor, para pior, só o nosso senso crítico nos levará a alguma conclusão, porque vou para questões como constitucionalidade de uma lei, convencionalidade dela. Resultado, a reforma trabalhista é sim uma transformação. Evolução não é. Como nenhuma transformação no direito é. Tem que aferir, tem que verificar. É uma transformação. Uma transformação que aconteceu e temos que agora, por óbvio, pensar em como vamos lidar com essa transformação que veio, que nos atinge. Pois bem, aí vou dar uma dica para vocês. Mexeram com o direito do trabalho. Mexeram com alguma profundidade. Pois bem, eu costumo falar que eu concordo muito com um jurista uruguaio chamado Héctor Hugo Barba Gelata. Dizia lá o Barba Gelata naquela obra o particularismo do direito do trabalho. De trabalho tem lá os seus particularismos, a subjacência do conflito. Capital e trabalho sempre se acertam, mas é momentâneo, porque uma hora as reivindicações voltam. A importância de negociação, outro particularismo, mas falava de um particularismo, que era a dimensão coletiva. O direito do trabalho costuma ter uma dimensão coletiva que está na sua natureza. Querem a prova da dimensão coletiva?
certo empregado move reclamação trabalhista, vigente ainda o contrato de trabalho, porque horas extras que ele fez não foram registradas, muito menos pagas. Mas move reclamação vigente o contrato de trabalho. O empregador citado fica felicíssimo com isso, não reage de pronto, porque reagir de pronto ia ser muito evidente, mas dali a algum tempo, ele dá aviso prévio e dispensa aquele empregado sem justa causa. Como falava o Pontes de Miranda, é a denúncia vazia do contrato de trabalho. Dispensa sem justa causa. Motivo não tem. Eu estou pré-avisando, está aqui a guia do fundo de indenização, tchau. Quando esse empregador dispensou esse empregado, ele deu um aviso aos navegantes. Quem ajuizar a reclamação trabalhista põe o emprego em perigo. Essa é a dimensão coletiva. Isso que um civilista tradicional jamais conseguiu compreender. No mundo do trabalho, o contrato não é só uma relação entre as partes. O que acontece entre as partes respinga para fora delas. Um outro exemplo da dimensão coletiva: certo empregado agride fisicamente um colega e é dispensado por justa causa. Outro aviso aos navegantes, e esse é um aviso lícito. Agressão física aqui não. Se fizer isso, exercerei poder disciplinar. Resultado: o direito do trabalho costuma encontrar suas melhores soluções quando dimensiona coletivamente o que ele enfrenta. Aliás, isso me traz já ao ponto da minha palestra. E vou dizer a vocês que uma das maneiras boas para encarar a reforma trabalhista, que eu não acho boa no seu todo, é dimensionar as coisas coletivamente. No fundo, é voltar à nossa origem. Até porque essa dimensão coletiva de que fala o Hector Hugo Barba Gelata, trabalhadores intuitivamente descobriram isso muito tempo atrás. Quando percebendo que não dava para negociar olho no olho com o empregador, deflagraram as primeiras greves. Greve é dimensionar coletivamente a questão. O que eu não resolvo no plano individual, coletivizando talvez. E como as greves deram algum resultado, vieram os sindicatos. Tudo começa com a greve. Quando os trabalhadores viram que a greve era uma figura necessária, volta e meia, institucionalizou uma estrutura para fazer a greve chamada sindicato. Coisas curiosas do direito, né? Peguem um livro de direito do trabalho. O último capítulo é sobre direito de greve. O último capítulo jurídico é o primeiro histórico. Porque tudo começou com greve. De greve nascem sindicatos e aí depois vem as leis trabalhistas. Resultado, pessoal, levem em conta que, eu vou dizer a vocês, que a percepção coletiva de um problema costuma ser o melhor caminho que se tem quando se lida com o chamado direito do trabalho. E aí eu chego já ao ponto que é o que a gente vai debater aqui. Porque, notem, destaquei que o ato de trabalhar tem que implicar direitos para a vida da pessoa fazer sentido. Destaquei que o direito não evolui, não, se transforma. Ora para melhor, ora para pior. Preserve o senso crítico. E estou falando que quando de trabalho enfrenta alguma crise, percalço, a dimensão coletiva costuma ser uma solução melhor. Pois bem, vamos ver então o que a tutela coletiva pode fazer a favor do direito do trabalho. Notem só, vamos começar com a primeira questão. E aí, pensando, claro, a nossa praia é o Ministério Público do Trabalho. Eu entrei para o Ministério Público já há muito tempo, e das funções que o MP desempenha, a que mais me interessa desde sempre foi a atividade investigatória. Eu sempre achei, olha, se fosse para dar parecer, eu preferia ser juiz que decide. O que eu acho bacana na minha carreira é a atividade investigadora, porque investigar são as técnicas da obtenção da informação indisponível. Investiga-se o que não te entregarão de bandeja. Isso é investigar, isso é o inquérito civil. É você conseguir a demonstração do que não vão te dizer porque não querem que você saiba. Resultado: a nossa atividade investigatória pode ajudar muito perante a reforma trabalhista. Agora, o nosso trabalho vai ter que mudar. Vou dar um exemplo aqui. Já um primeiro exemplo, porque a ideia era da teoria chegar a coisas mais práticas. Pensem
no artigo 4º da Lei 6.019, com a redação dada pela 13.467. Né? Lei 6.019, artigo 4º, redação dada pela 13.467. Você pode terceirizar tudo, até a atividade principal. Eu não vou discutir se isso é ou não constitucional, se viola ou não convenção. Dava até para discutir, eu tinha até o que falar, mas o meu tempo não permite, o papo hoje é outro. Vamos imaginar que é assim mesmo. E talvez acabe sendo em função do Supremo Tribunal Federal. Vamos imaginar então que tudo é terceirizado. O que eu vou dizer para vocês? É claro que na nossa atividade investigatória, algumas coisas mudarão. Tipo, antes, uma investigação dessas podia ser uma investigação documental. Me dá o estatuto de você, empresa tomadora, para ver a sua atividade, fim, e deixa eu ver o contrato que você pactou com a terceirizada e ver que serviço ela presta. E se por acaso coincidir, a atividade fim não pode terceirizar. Na linha da súmula 331. Podia ser uma atividade investigatória de dentro de um gabinete olhando o documento. E vamos e venhamos que essa é uma investigação fácil. Acontece que vamos imaginar que agora qualquer atividade terceirizável. Então, olhar a papelada não adiantará mais nada. Coincidirem o objeto social da tomadora e o do contrato com a terceirizada, se é para aplicar a 6.019 com essa redação dada para 13.467, isso não pesa mais tanto. Porque coincidir a atividade não é problema. Mas a luta não acabou. Por quê? Porque aí vai caber uma investigação mais invasiva. Tipo, terceirizar não é intermediar mão de obra. Se eu terceirizei, é porque certo serviço eu entreguei para que outra empresa, em meu proveito, o faça. Outra empresa com empregados próprios, que ela selecionou, que ela salaria e que ela dirige, como o artigo 4º, parágrafo 1º diz na Lei 6.019. Então, terceirizar é repassar para outro um serviço. Eu, tomador, não faço. Alguém por mim o faz. Esse alguém escolhe empregado por critérios próprios, treina pessoal próprio, dirige e assalaria. Não é mão de obra minha. Pois bem, talvez agora se possa fazer o que eu sempre preferi fazer: inspeção. Investigar, gente, é invadir. A atividade investigatória é intrinsecamente invasiva. Respeitado, devido ao processo legal, mas é invasiva. Na inspeção, conversa com o terceirizado, pergunta quem o selecionou. Pergunta quem dirige a atividade dele. Aliás, outra tática muito boa é chamar empregado para testemunhar. Mas o empregado que está empregado tem que testemunhar. E aí, tem uma tática que eu uso de longa data. Eu prefiro chamar ex-empregado. E a equação é: quem mais tempo ficou, mais recentemente saiu. Por quê? Se saiu, a pressão diminui. Mais tempo ficou, mais coisa para falar. Mais recentemente saiu, mais nova é a prova que ele traz. Resultado: aí vai ser muito importante que o Estado faça o que ele sempre tem que fazer: ter contato direto com o trabalhador. Ou na inspeção, ou no inquérito via testemunho, faz tais indagações para o terceirizado. Por qual caminho você foi contratado pelo terceirizado? Quem te entrevistou? Quem te selecionou? E, aliás, no teu cotidiano, você está subordinado a quem? Porque, notem, pela reforma dá para ter um banco sem bancários? Olha, se um dia chegarmos a isso, então o banco não seleciona esse indivíduo, não treina esse indivíduo e não dirige esse indivíduo. Porque não é empregado do banco, é um terceirizado com empregador próprio. Duvido que funcione. Então, cuidado com o seguinte: o MP talvez, e aí é uma coisa muito nossa, vamos ter que conversar entre nós lá,
para descobrir que a investigação meramente documental não nos levará ao sucesso. Vai ser uma investigação, portanto, mais invasiva e de um procurador fora do gabinete. Vai ter que fazer inspeção, ouvir testemunha para descobrir o indisponível, porque notem, tal como está o artigo 4A da 6.019, o seu parágrafo 1º, não dá para obter mão de obra por interposta pessoa, dá para buscar execução de serviços. Aliás, pessoal, vamos e venhamos, né? Se o Brasil aboliu a escravidão, é porque você não compra seres humanos, mas não aluga seres humanos também. A intermediação de mão de obra é uma locação de gente. Isso coisifica o ser humano, né? Então, cuidado, porque esse é um primeiro exemplo. Talvez uma atividade investigatória, para além dos documentos, mostre que a fraude está ali, porque a dita terceirização de serviço não passa de obtenção de mão de obra por interposta pessoa. A CLT, pessoal, ela é sábia no conceito de empregado, no conceito de empregador. No artigo 9º, não se pode permitir ato que tenda a desvirtuar a aplicação de uma lei que dá direito às pessoas, e do direito se extrai o sentido da vida. O Sartre tinha razão, a vida não tem um sentido a priori, mas em função de como eu vivo, eu dou significado a ela. E o que o trabalhador quer é que a vida dele ganhe sentido em função do trabalho que faz, direitos que conquista, a vida que leva. Resultado, esse é um primeiro exemplo. Vou trazer agora um outro exemplo também na mesma linha, o tal autônomo exclusivo do artigo 442b. O tal autônomo exclusivo. Pessoal, se eu sou um autônomo, eu estou empreendendo e busco fazer clientela. Por qual razão eu vou querer ter um único cliente? Isso não parece uma ideia muito boa a priori. Eu sei, eu vi o Poderoso Chefão, né, aquele filme, e vi que o advogado Poderoso Chefão falava para todo mundo, eu tenho um só cliente. Mas tirando ele, não conheço outro que queira ter um só cliente, pessoal. Repito, vai ser um outro ponto importante. Vai que há um contrato de trabalho autônomo, onde está escrito, esse é um autônomo exclusivo. De novo, a papelada está em sintonia com a lei. Autônomo pela lei pode ser exclusivo. Ou seja, mais uma vez, você percebe que é o fim da análise documental. No fundo de trabalho, nunca pôde contar só com análise documental. Nossa primazia sempre foi qual? A primazia da realidade. É só a gente se lembrar do que a gente é e das nossas tradições, como nascemos, o que somos. Não precisa mais do que isso, não. Não dá para a gente perder essa identidade. Assim nascemos, dimensionados coletivamente e olhando a realidade. Assim dá para seguir em frente. Resultado, levem em conta o seguinte. Vem lá um contrato de trabalho autônomo e está escrito lá, esse contrato é de um autônomo exclusivo. Tá bom, é o contrato. E se eu analisar como esse autônomo trabalha e descobrir que há um controle sobre o trabalho dele, ele é exclusivo, porque a ordem que recebe não permite nem tempo que sobra. Então, no fundo, ele não é um autônomo. Está travestido de, mas não é. Resultado, cuidado com o seguinte, né? Uma vez, numa palestra, me chamaram de conservador. Isso parece que é ofensa no mundo, né? Ninguém pode ser conservador, né? Coisa meio feia. Para mim não, mas me chamaram. Ah, o senhor é conservador. Falei, sou. Sou. Em algumas coisas sou sim. Não é porque a ideia nova é melhor que a antiga. É o tal espírito crítico. Eu sou conservador, sim. Eu acredito em Délio Maranhão, Arnaldo Susequinde, Segadas Viana. Tem autores antigos que gosto muito. São autores que implementaram o direito do trabalho no Brasil. Se agora se quer mudar tanto, por que não buscar ideias antigas que um dia deram certo? Não é porque é velho que é ruim, não é porque é novo que é bom. Resultado, levem em conta, e esse é um ponto importante, que o Ministério Público aqui tem um dever, sim. Nós temos que saber que o nosso trabalho ficou mais difícil.
Cada vez mais, para ser procurador, vai ter que ter vocação, porque se burocratizar, não faz uma ação civil pública boa. A papelada hoje não nos levará ao sucesso. Ah, ele é autônomo, contrato exclusivo. Anteriormente à reforma, autônomo exclusivo é uma estranhice. Agora, a lei afirma que isso pode. Temos que demonstrar que, ainda que a lei diga isso, não é a realidade. Pessoal, para dar um outro exemplo nessa mesma linha, né, de como podemos atuar nesses casos. O artigo 4º, parágrafo 2º, né, aquela questão lá do empregado ficar na empresa para lazer, religião ou relacionamento social. Essa parte eu não entendi muito bem, né? Ficar conversando, enfim, tudo bem. Então, ele ficou na empresa por tais motivos. Não é tempo de serviço, não é hora extra. Pessoal, o que me preocupa nesse artigo 4º é essa argumentação ser usada para camuflar horas extras. Ah, ele estava lá, mas era relacionamento pessoal, estava lá, mas era atividade religiosa, lazer, higiene, trocar de roupa, como está ali no artigo 4º. A gente volta ao papel do Ministério Público. Investigar. Pode ser que você acabe demonstrando que as pessoas lá ficavam, mas de fato estavam à disposição, cumprindo tarefas. Cuidado, porque aqui pode ser que o que ali está colocado se use para facilitar, camuflar hora extra. Tudo bem, se a pessoa não foi para casa porque quis ficar rezando na empresa, vá lá que isso acontece, tá bom? Não é tempo de serviço. Mas a questão é, teremos que investigar e ver um ponto importante. Por que o Ministério Público aqui tem um papel importante? Porque ele olha as coisas coletivamente. Notem, um trabalhador move uma reclamação trabalhista alegando: eu ficava além da jornada porque era obrigado a ficar e fazia trabalho sim. Mas não se contou como hora porque se imputou que isso era um ato religioso meu que eu estava rezando lá, ou em relação pessoal ou em qualquer outra coisa. Pessoal, o Ministério Público tem um dever aqui de ser um estatístico. Começa a identificar reclamações trabalhistas. Se vierem muitas e o réu mesmo, onde há fumaça, pode haver fogo. É tal história, né? É só pensar o seguinte: hoje, mover reclamação trabalhista, você pode ser condenado. Então, as reclamações, talvez, o empregado vai ajuizar sem medo, você tem mais certeza. E se vem muita reclamação alegando isso? Olha, lá eu fico além da jornada, trabalhando, mas o empregador alega que vai demonstrar que trabalho não era não, que era religião, trocar de roupa, higiene, lazer, o que fosse. Ora, se muitos empregados movem ações idênticas, pode ser que seja verdade. Uma dica para vocês: claro que ser Ministério Público demanda uma atividade racional. Não é atuar com base no eu sei como as coisas são. Não dá para você investigar com preconceitos. Se você vai investigar, tem que ser uma atividade eminentemente racional. Uma dica para vocês: se alguém aqui um dia pensa em ser Ministério Público, leiam o livro O Nome da Rosa. Se não der tempo, vê o filme. Aquilo é uma aula do que é investigar, para qualquer ramo do direito. Por quê? É aquele monastério onde pessoas são mortas, e quem morre tem uma sujeira no dedo. E aquela ordem de religiosa é uma ordem medieval. Apostam que tem um demônio lá. Aí chega alguém de uma outra ordem religiosa, que é o iluminista. É um homem à frente do seu tempo. Ele começa a investigar. Por que a cor preta nos dedos? Quem teria motivo para matar? O que se quer esconder? A atividade investigatória é invasiva, mas é racional. A empresa é presumidamente inocente. Onde provar o que ela fez é seu. Então, cuidado, porque é uma atividade onde você vai ter que usar a racionalidade para conseguir, por meios invasivos lícitos, a informação disponível e convertê-la em prova. E aí, dá para descortinar muita coisa que a reforma tenta jogar escuridão em cima. Para dar um outro exemplo, pessoal, ainda nessa mesma linha, a questão do teletrabalho, né? O teletrabalhador não está sujeito lá ao capítulo quanto à jornada, hora extra.
Pessoal, o diabo veste Prada. Não se esqueçam disso nunca. O diabo veste Prada, né? Nunca se esqueçam, o diabo não aparece em sua forma. Ele veste Prada. Pois bem, quer dizer que o teletrabalhador não está sujeito a controle de jornada. Tecnologicamente dá para controlar? Tranquilamente. E pior, se bobear, eu nem controlo não. Só que eu passo um volume tão grande de trabalho para ele, que eu sei que se ele fez bem feito, isso levou mais do que 8 horas. Não se tolera a chamada cegueira deliberada. Eu não posso fingir não saber o que é óbvio e que eu causei. Porque isso contratualmente não é leal. Cuidado, porque às vezes a teoria clássica dos contratos pode nos ajudar. Nem o direito civil permite um negócio desses. Nem o direito civil permitiria isso. Ou seja, às vezes, eu controlo jornada como? Pela produtividade que eu imponho, prazo que eu dou para acabar. Olha, você é um teletrabalhador. Você é um teletrabalhador. Então você não está sujeito a controle de jornada. Mas, amanhã eu quero isso aqui pronto. Ora, variando o que eu passei de trabalho, eu vou ter a certeza de que ele trabalhou mais do que 8 horas. Se bobear, eu sei quanto tempo leva para fazer o que eu passei para ele. Eu sei que leva 12 horas, ou 10, ou 9, ou 20. Resultado, cuidado, porque novamente é importante ver que esses fatos podem ser descortinados. E aqui, gente, eu estou falando do Ministério Público, mas sindicatos podem ajudar. Alguém pode ponderar, mas sindicato não tem tua atribuição investigatória, João Bertier. Pessoal, o sindicato, de fato, não tem a atribuição investigatória que eu tenho. Mas o sindicato tem outra coisa tão preciosa quanto o contato com a categoria. Se o sujeito é um bom dirigente sindical, ele conhece a turma dele que o representa. E a turma confia para falar com ele. E ele consegue provar, não por investigar, mas só por ouvir. Ele não vai precisar mais do que isso para saber o que está acontecendo. Aliás, muita investigação minha bem-sucedida tem a ver com o sindicato ouvir e me entregar de bandeja. Aí driblar o goleiro e deixa que eu faça o gol, né? Então cuidado, porque notem, levem em conta que o que eu estou mostrando é que o direito do trabalho tem uma tradição apegada a respeitar direitos, respeitar a lealdade contratual e buscar a realidade. Isso sempre se sustenta no mundo jurídico. Não dá para desprezar. Afirmar direitos, combater deslealdade e fazer valer o que está acontecendo de verdade. O direito tem esses fundamentos para qualquer lei, inevitavelmente. Para dar mais um exemplo, para a gente pensar as coisas aqui. As tais férias em 3 vezes divididas. Concordo. Pode ser que o empregado queira isso. Eu sou trabalhador, me divorciei, meu filho criança está com a minha esposa em outra cidade. O que eu mais queria era ver ele 3 vezes por ano. Concordo. Isso pode ser interesse dele. Agora tem uma coisa importante. Tem que ser concordância. Concordância é porque eu quero. Cuidado com o seguinte, pessoal. Uma das coisas mais terríveis em termos de moralidade é você perguntar quando sabe a resposta. Eu olho para o empregado meu e falo: olha, aqui na empresa todo mundo tira férias em 3 vezes. Você vai te divertir dos outros? Eu sei que a pergunta assim feita induz uma resposta, porque o homem necessitado não é um homem livre. A medida da minha liberdade corresponde a ter minhas necessidades atendidas. Mais necessitado sou, menos livre serei. Assim é o mundo duro como ele é. Resultado, levem em conta o seguinte: concordo, essa é uma regra perfeitamente viável, mas tem que ver se houve mesmo uma concordância. Digo uma coisa para vocês: lembrem da dimensão coletiva.
Pessoal, uma empresa tem 400 empregados. Todos concordaram. Isso, estatisticamente, tende a ser impossível. Se essa regra for respeitada, vai ter quem queira, vai ter quem não queira. Porque são individualidades. Resultado, se esse artigo for aplicado de maneira leal, a empresa vai ter gente com férias em 1, 2 ou 3. Se for todo mundo 3, aí vem um ponto importante. Muitas vezes, você descobre a prática legal quando hiperdimensiona o teu olhar. Uma trabalhadora mulher foi fazer uma seleção numa empresa e não foi escolhida. E na cabeça dela, pesou ser mulher. Mas ela não tem prova nenhuma disso. Ela fica até acanhada de denunciar o Ministério Público. Porque foi feeling. Nada foi dito, mas ela percebeu que ser mulher pesou contra. Vá ao Ministério Público com base no feeling. O procurador tem que ser racional. O trabalhador, como suspeito, denuncia. Pois bem, fosse eu procurador, o que eu ia pedir à empresa? A empresa, que era a relação dos últimos 100 contratados seus, com a função e salário. Se eu verificar que são quase todos homens e maior salário, só homem tem, o que você demonstra ali? Que alguma coisa de errado acontece. O que você não enxerga na microscopia de um caso, você vê com dimensão coletiva. Você consegue ver com dimensão coletiva. Outro ponto importante, ainda nessa questão de pensar com esse olhar do Ministério Público, mas que pode ser do sindicato também. O artigo 8º, parágrafo 3º. Questão de que, olhando convenção coletiva, olhando acordo coletivo, eu devo olhar os requisitos formais do negócio jurídico e me pautar por intervenção mínima. Vamos lá. Primeiro, respeito o entendimento dos outros, mas para mim, convenção coletiva, acordo coletivo, sequer merece o nome de negócio jurídico. Negócio jurídico, na essência, é o que vale entre as partes. Convenção coletiva tem corpo de contrato e alma de lei, vai para além das partes. Acordo coletivo, o sindicato quando assina, alcança o não filiado. Então eu tenho lá as minhas dúvidas, se não é melhor manter o nome clássico, instrumento normativo. Porque chamar de negócio jurídico, não acho que seja a melhor opção. Mas enfim. Pois bem, pessoal, aí que está o ponto. Vamos então pensar o seguinte. Então agora, olhar requisito de negócio jurídico. Uma dica para vocês. Já fui a muita assembleia sindical na minha vida. E algumas não eram um primor de organização. Mas por muito tempo, eu não achava isso significativo porque era uma categoria com seu presidente eleito, eles que se entendam. E o que vinha como algo mais favorável. Tanto fosse uma negociação por redução salarial, eu ficava mais de olho. Agora, vamos esquecer se é constitucional ou não o negociado sobre o legislado. Mas tem uma coisa que é certa. Essa assembleia, sua convocação, isso tem que ser muito mais rigoroso formalmente. Porque é um rito redutor ou supressor de direitos. Então a forma tem que estar perfeita. Eu cansei de ver acordo coletivo, convenção coletiva, que tinha vício formal na assembleia, na convocação, mas criavam direitos. O empregador não fez oposição a isso, não vou ser eu que vou ver. Fim de papo. Agora não. Cuidado, porque se é para se pautar pelo direito civil, vamos nos pautar por ele. Eu quero ver um ato jurídico perfeito. Me mostra a ata da assembleia, me mostra a lista de presentes, a convocação primeira, segunda, se não é nulo. Outra questão a pensar, e aí para ver como a intervenção mínima pode ser um problema. Uma coisa que ninguém fala no Brasil. A Assembleia Sindical é um corpo homogêneo? Eu acho que não. Imagine o seguinte.
numa certa fábrica, com 800 empregados, 50 fazem turno ininterrupto de revezamento. Os outros não. Os outros, hora para entrar, hora para sair, todo dia igualzinho. Mas 50 de 800 fazem turno ininterrupto de revezamento. Aí, numa assembleia para assinar acordo coletivo, vota-se o seguinte, que esse pessoal vai trabalhar não 6, mas sim 8 horas, recebendo tais horas como horas normais. Como fala a súmula 4, 2, 3 do TST. Você faz turno ininterrupto, mas não ficará em 6 horas, irá para 8. E a 7ª e 8ª pagas como horas normais. E aí na Assembleia, 50 vencem 750. Pessoal, será que a maioria vai poder decidir sobre o que é da minoria? Democracia é a ditadura da maioria? Não deverá o juiz ver direito de minoria em assembleia sindical? Esse é um tema que a gente pouco fala, mas que existe. Nem toda assembleia é homogênea. Tem trabalhadores de função distinta, de regime distinto, de forma de trabalho distinto. E pode ser que você tenha ali uma votação feita por todo do que interessa a um grupo. E isso é um problema. É um problema até para alguém de percepção liberal. Até para um liberal isso vai ser um problema. O meu direito sacrificado, porque a maioria que não tem, assim decidiu. Aqui até o liberalismo nos ajuda. Como é que o meu direito é sacrificado por pessoas que não o têm? Ou seja, é uma questão também a pensar. Resultado, eu diria a vocês que se eu dimensionar o meu olhar para o coletivo, eu vou encontrar respostas, talvez, para preservar uma tradição que é a razão de ser para o direito do trabalho. Pois bem, outro ponto muito importante é o seguinte, né? Outro exemplo, porque aqui falei do que o MP pode fazer como figura de investigação. Agora, o MP pode ser mediador também, né? Artigo 477-A. A dispensa individual, coletiva ou plurima, é tudo a mesma coisa. Uma dispensa coletiva ou plurima é um feixe de dispensas distintas, praticadas no mesmo dia, contra empregados diferentes. E aí não tem que ter autorização de ninguém. Eu acho que aí vai ser um papel nosso, de fazer uma mediação nesse caso. Para ver se essa... Não é obrigar a ter um acordo coletivo, convenção coletiva. Mas acho que vai ser uma atuação, tipicamente, nós fazer uma mediação. Empresa. Porque você não conseguiu encontrar outra alternativa. Às vezes, pessoal, lidar com o direito é lidar com as tragédias. Pode ser que dispensar seja a saída. Eu tive um aluno meu na UERJ, né? Professor, quero ser procurador também. Falei, por quê? Porque eu quero fazer com que direitos todos valham. Ninguém pode ficar sem o direito que tem. Para todos. Falei, você quer ser uma fada, então, né? Porque não vai dar para fazer tudo isso no mundo real, né? Certo? Não é assim, não. Né? Mas, enfim, fato é que a tragédia existe. Não dá para escapar disso. Mas é fundamental evitá-la. Pessoal, tenta explicar para um índio o que é o desemprego. Ele não vai entender. O índio acorda e vai caçar, nadar, pescar, fazer o vaso. Isso é viver na liberdade. O desemprego é você acordar e não ter o que fazer nem para onde ir. É duro desse jeito. É você acordar e não ter para onde ir nem o que fazer. Não tem uma tortura pior para alguém que crime algum cometeu. Pois bem, pessoal, o fato é o seguinte. Levem em conta que eu acho que o MP aqui tem um papel importante. Empresas, você vai mandar embora 500 pessoas, 1000. Vamos conversar sobre isso. Ver se talvez uma solução é quando o MP tira a sua face de investigador, acusador, para a sua face de interlocução. Face na qual eu não sou bom. Boto outro colega para isso, porque eu sou muito mais de ação e investigação. Mas tem colegas, né, que vão sair maravilhosamente bem uma coisa como essa, vão resolver porque sabem dialogar melhor do que eu vou saber dialogar. Eu não sou tão bom nessa coisa de mediar, não, mas enfim. Mas tem um ponto importante.
Querem ver só? Vamos imaginar que o procurador que vai mediar percebe o seguinte: essa empresa, anos a fio, ela é ré em reclamação trabalhista por salário por fora. Já vi muita reclamação trabalhista face a essa empresa e lá está o salário pago por fora, o que implica sonegar verbas outras ao trabalhador. Pessoal, o negociado afastando o legislado. Uma dispensa em massa. Se isso for de fato constitucional, acho que vai acabar sendo, não com a minha concordância, mas enfim, se o Supremo disser cúmplice. O fato é o seguinte, gente: uma empresa, para numa negociação coletiva, reduzir direitos, ou para dispensar em massa, é porque ela tentou fazer tudo que podia com transparência. E se tem pagamento por fora, falta a transparência. Eu lá sei como essa empresa está, porque ela oculta parte do que ela tem. Então o ato vira um ato desleal de novo. Eu não posso sacrificar direito social sem ter um motivo tão importante. Se eu não sou transparente, como que eu vou reduzir direitos e suprimir? Como dispensar em massa? É porque eu tenho mais dinheiro do que eu afirmo ter. Circula mais no meu caixa do que eu registro. A minha situação não é a que a forma indica. Primazia da realidade. Eu, procurador, diria: de mediação vai virar ação civil pública. Vê que não sou um mediador bom mesmo. Já ia... Porque, notem, é um pressuposto de lealdade. Direitos do trabalhador, tá bom. Tragédias existem. Talvez uma hora venha a redução salarial, a dispensa de muita gente. Mas tem que mostrar que isso era imprescindível. E se eu não tenho transparência, eu não mostro que isso é imprescindível. Uma vez falei com uma empresa disso: o senhor quer falar de redução salarial em acordo coletivo, mas o senhor paga, sai por fora, porque a ANS é condenado por isso. Sem transparência, não há lealdade. Sem lealdade, é ilegítima uma negociação que tira direitos da parte economicamente mais fraca. Lembrem do Eduardo Couture, outro jurista uruguaio. Frase dele: só se combate uma desigualdade criando outra. Assim nasceu de trabalho. Você só combate uma desigualdade produzindo outra em sentido oposto. Outro ponto importante, pessoal, para pensar a dimensão coletiva, é o problema ligado ao chamado dano moral coletivo, né? O artigo 223B, para me lembrar aqui, prevê que não, dano extrapatrimonial, quem cobra exclusivamente são os titulares lá do direito ofendido. Vamos pensar o dano moral coletivo. Pessoal, dano moral coletivo, um dano moral que atinge a sociedade ou um segmento. O que é isso? Será que um grupo sofre em conjunto? Vou explicar o dano moral coletivo por um caminho que é até certo ponto incomum. Está lá amanhã um juiz do trabalho numa instrução. E aí, a reclamação trabalhista trata de uma ofensa racial. Certo empregado foi ofendido racialmente por um superior hierárquico lá. E o juiz pergunta: você, autor da ação, sofreu? Como ficou após a ofensa racial? E o sujeito chora e fala que sofreu muito, que não se recuperou, pensa nisso até hoje. Aí o tempo passa e esse juiz encontra uma ação igual a essa. Mesma situação, uma ofensa racial, de novo, e pergunta para o trabalhador dessa vez: o senhor como ficou com as ofensas? Diz o autor da ação: eu fiquei bem, essas coisas não me abalam. Isso não me destrói por dentro não, eu tenho musculatura para aguentar. Vocês diminuiriam a indenização por dano moral? Porque um afirmou que sofreu, o outro negou que sofreu. Pessoal, nós não somos psicólogos, nós não somos psicanalistas, mas temos que saber que ninguém sabe depor sobre o próprio sofrimento. Se bobear, o que falou que sofreu, sofreu pela primeira vez. O outro, de tanto sofrer, criou casca e não sente mais. Então, uma pergunta que o juiz não faria. O que importa é ofensa ao direito. Foi um ataque racial, é o que basta para dano moral. Sofrer mais, sofrer menos? Quer ver quem sofreu mais?
Nomeia perito psicólogo. Porque se bobear o que falou que não sofreu, já sofreu tanto que aguenta o trampo. A vida é assim. Uma pessoa que muito sofre, uma hora, fica imune até para suportar viver. Resultado, pessoal, o dano moral não é sofrimento. É ofensa a direitos não monetizáveis. E aí, já que a questão não é sofrer interiormente, já que é ofensa a direitos, pode ser uma ofensa a direitos de uma coletividade. Essa é a porta aberta para o dano moral coletivo. A questão não é que todo um segmento sofreu. A questão é que direitos foram ofendidos e não há como avaliar em termos de monetização. Aí que está o ponto. Uma empresa de construção civil não cumpre NR18. Não dá nem EPI. Até porque vai baratear os custos da obra. Não cumpre a NR18 para baratear os custos da obra. Pois bem. E ninguém faz nada. O auditor fiscal por lá não passa, o procurador não instala o inquérito, ninguém move ação, o sindicato não se mexe. E o plano dá certo. E a obra ficou mais barata. O que fará a empresa concorrente ao lado se bobear? Vai adotar a mesma prática. Porque no mercado, o teu paradigma é o teu concorrente. Isso é inafastável. O meu paradigma é o meu concorrente. E vai chegar uma hora em que ninguém mais cumpre NR18. Quando você só nega sistematicamente cumprir uma norma jurídica como essa, você está incentivando que os outros também não cumpram. E você precariza, não o trabalhador, precariza o direito. E aí, não é mais sociedade, é selva. Isso é o dano moral coletivo. É quando a minha conduta reiterada, sistêmica, com ânimo de lucro, contribui para fragilizar o direito de empregado que nem é meu. Óbvio que é um dano moral coletivo. E o titular disso somos todos nós, até gerações futuras. Então, claro que o 223 não vale para ação civil pública e dano moral coletivo. Negar dano moral coletivo é negar ser a nossa sociedade como ela é. Num mundo como o nosso, não é só o óleo que cai no mar e se espalha, não. Num mundo como o nosso, lesões, se não contidas, se expandem. Resultado, o MP tem esse papel de investigar, descobrir o fato e tentar a contenção pelo TAC. Não conseguiu? Aí vem a ação civil pública. Mas não dá para imaginar uma sociedade com um direito fortalecido sem dano moral coletivo. O 223, a meu ver, não pode passar perto da ação civil pública. Porque a ação civil pública tem um sistema legal próprio, que é a Lei 7347. A lei própria. E tem um papel próprio de defender a sociedade como um todo. Resultado, acho que o dano moral coletivo é importante até para o seguinte, pessoal. A economia, ela ensina a pessoa a otimizar seus próprios resultados. É o que a economia faz. Se eu estudar economia, eu vou aprender como otimizar os resultados. O direito, pessoal, o papel dele é civilizatório. Nem tudo que é bom para você presta para o mundo. Porque o Miguel Herrera tinha razão. O direito é o mundo da alteridade do mundo do outro que existe. Eu vou ter que concorrer lealmente com outra empresa, respeitar direitos que o empregado tem. Então não dá para violar a NR18 e sair sem reparar dano causado à sociedade, ao sistema jurídico. Resultado, o que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é que de alguma maneira, nós temos várias questões para analisar na dimensão coletiva. A reforma trabalhista pode ter minimizado os problemas se eu fizer análises coletivizadas. E aí, vou caminhar para o final, dizendo o seguinte para vocês. Eu sei que a reforma trabalhista gerou muito amor e muito ódio. Tá? Conselho que eu dou a vocês: fujam disso. Do ódio, fujam sempre. Do amor, tem outros campos da vida que é para isso. Uau. Se apaixonar, amar é muito bom. Mas em outros campos da vida que não do conhecimento. Então não se apaixonem pela reforma, nem a odeiem. Façam avaliações racionais.
com base na tradição do direito do trabalho, com base na Constituição, com base em convenções da OIT. Sejam a figura do homem da rosa, naquele monastério onde todo mundo era medieval e ficava procurando demônios. Sejam o iluminista, a pessoa que usa a cabeça para pensar. E ao pensar vai descobrir que o outro existe, que o outro merece também ser respeitado. E fecho, né, dizendo o seguinte para vocês, né? É bom ter um pouco de idealismo, né? Eu cheguei em casa uma vez, minha filha Fernandinha, estava com seus 7 anos, chegou e falou o seguinte para mim: pai, sabe o que vai na escola hoje? Eu falei: o quê? Discutir a profissão do papai. Eu falei: nossa, uma criança com 7 anos explicar o que é o Ministério Público, né? Aí eu falei: foi, Fernanda, foi. Eu falei que você era professor. Eu falei: bom, você foi para a saída, nasce uma advogada, né? Encontrou um argumento, respondeu, seguiu a vida, né? Deu o argumento certo, atendeu ao pedido, escapou, né? Não enfrentou lá onde ia ser culpada, né? Resultado. Aí, mas Fernandinha, você falou: e agora uma coisa, pai, o que é Ministério Público? Eu falei: caramba, que pai uma hora tem que responder essas coisas pro filho, tudo, né? Uma hora as perguntas vêm, né? Eu fiquei: como é que eu vou explicar para quem tem 7 anos o que é esse Ministério Público, né? Porque vamos e venhamos, né? Tem seminários sobre isso e a gente não conclui nada sobre o que é o Ministério Público, né? A gente já... Então, se nós nos seminários temos dúvida, eu falei: Fernandinha, olha só, eu vou te explicar. O papai, ele vai cuidar de crianças que não são como você, eu pensei em trabalho infantil, né? Vai cuidar de crianças que não tem o papai por perto, não tem a mamãe por perto, não vão para a escola, não brincam e são obrigados a trabalhar. É porque o pai não está ali, é porque a mãe não está ali, e aí botam para trabalhar. Aí ela falou para mim o seguinte: pai, você cuida da Cinderela? Aí eu falei: você entendeu, Fernandinho, tem que sonhar na vida. Obrigado, gente. Bem, pessoal, foi essa a nossa apresentação sobre tutela coletiva, maravilhosa. Eu agradeço em nome da minha organização e da organização do evento ao Dr. João Batista Bertier, e eu passo a ele agora um certificado e mais um chocolate. Vamos tirar uma foto aqui, né? E vamos então prosseguir o nosso seminário. Eu vou chamar a doutora Germana, nossa querida juíza do trabalho, que vai então moderar esse painel que segue. Muito obrigado a todos.